Bem, nós estamos hoje aqui na Câmara Municipal, viemos aqui acompanhar de perto uma comissão de proteção e defesa animal elaborada pela vereadora Fernanda, que aliás vem trabalhando muito bem nessa área aí e merece o respeito e a atenção de todos. Antes, porém, eu quero dizer para vocês o seguinte, que no Mercadão tem uma banca lá, que é do Cláudio, tem a Elisa, o Vitor, o Paulo. Essa banca tem 40 anos de tradição no Mercadão, vale a pena você visitar lá. Na Avenida São Paulo tem os irmãos dentistas Newton e Fábio Sartorato. Agora, o Viva continua arrebentando a boca do balão. O Edson tem lá almoço, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Vale a pena você fazer uma visita no Viva. E à noite você tem também a tradicional pizza. A Majore ali no pátio do Mogilar, vale a pena você visitar lá para conhecer a Patrícia e os artigos que tem lá. Eu fiz uma visita lá, ganhei um cachecol. Quando eu fiz a outra visita, ela me deu outro cachecol. Mas isso é porque eu faço realmente com o coração a propaganda da Majore. Agora, que é bonito o cachecol, não tem dúvida. Tem o Armando Iório, que é um telespectador nosso de longa data também, a quem eu quero mandar um abraço. Gente, o Canal 15 tem os seus diretores, Ricardo e Sheila. São diretores da WSTV, aonde nós estamos lá com um programa de esportes, agora todas as quartas-feiras, às 20 horas. E ali na Policlínica tem um médico que é amigo meu de muitos anos, praticamente que ajudou até a cuidar de um filho meu, que é o Dr. Melquiades Portela. Esse homem foi vice-prefeito, aliás, ele foi prefeito 9 vezes, ele assumiu a prefeitura. É uma excelente pessoa, vale a pena você conhecê-lo, ter a amizade dele. Bem, depois de tudo isso, eu vou vou pedir para o Perrin fazer um apanhado geral aqui na Câmara dessa reunião que está sendo organizada pela Fernanda. Vocês vão ver no trabalho do Perrin. Eu falo aqui com a vereadora Fernanda, que abraçou essa causa. E eu quero perguntar para a Fernanda o seguinte: como é que estão o tratamento aos animais? As reclamações são muitas, pelo lado bom e pelo lado ruim. Olha, infelizmente, a questão de maus tratos é sempre muito grande, né? As pessoas, elas viajam e deixam os animais presos dentro de casa, abandonam os animais em caixas dos bairros mais retirados. Então, porque o abandono é um caso de maus tratos também, porque o animal fica na rua, vai contrair doença, vai ser machucado, vai ser atropelado. Então, infelizmente, seu Walter, é muito comum o crime de maus tratos na nossa cidade e em toda a região. Se você pode citar os principais pontos em relação aos maus tratos, você tem trabalhado no nosso município nesse sentido? Tenho, a gente está tentando porque é muito difícil, mas fiscalizar canis clandestinos. Até disponibilizamos um link para as pessoas entrarem na minha página na internet e mandar fotos, mandar o relato. Porque o canil clandestino, muitas vezes eles exploram as matrizes, né? Os animais ficam em situação deplorável e só deixam a pessoa ver o filhotinho bonitinho, que vai fofinho para casa, enquanto as fêmeas, principalmente, elas estão em estado de miséria, às vezes numa gaiola, confinadas, né? Então elas só são utilizadas para reprodução. A questão também dos animais que são locados, né? Cães de aluguel. Isso aí tem muito, né? Muito, e a gente está tendo um problema sério com uma empresa aqui em Mogi, que inclusive foi já indiciada por crime de maus tratos, foi aberto um inquérito quanto a isso. Então, assim, a demanda é grande, né? E fora os crimes comuns, que muitas vezes cabe só orientação, cães de corrente curta, essas coisas assim, a gente tenta sempre ir pelo lado da orientação, para quem liga para a gente, quer saber como é que faz, a gente passa o canal da ouvidoria, o telefone da Polícia Ambiental, a DEPA também, que é um canal eletrônico. E a nossa intenção
é ensinar as pessoas a agir, né, em situações de maus tratos. Mas o trabalho do gabinete está sendo muito focado nisso. Fernanda, você falou canil clandestinos. Existe isso? Existe em mais até do que a gente pensa. Porque às vezes uma casa comum Eu preciso de autorização para ter um canil? precisa ter um cadastro na prefeitura, ter um alvará, ter uma empresa aberta e também tem que cumprir as regras de bem-estar animal. Essas regras são regidas pelo CRMV, né, Conselho de Medicina Veterinária, e também pelo município, que tem uma lei de bem-estar animal aqui. Então a pessoa tem que ir na prefeitura se informar direitinho. Infelizmente não é o que ocorre, as pessoas vendem pelo WhatsApp, vendem pela internet, mas o correto, né, é que ela realmente se regularize e também ela conheça os princípios de bem-estar animal. Que são políticas públicas para os animais? Olha, as políticas públicas para os animais elas estão resumidas em castração. A gente tem que castrar os animais para eles não se reproduzirem, né, porque é questão de saúde pública. Conscientização, que tem que trabalhar desde a base educacional das crianças, saberem o respeito pelos animais e isso ser difundido, né, na nova geração, porque a gente sabe que é a nova geração que vai mudar o mundo. E também a questão do combate à venda ilegal e aos maus tratos. Então são os pilares da defesa animal, né, que a gente fala. Porque se a gente não trabalhar isso, não adianta também só castrar e não combater o comércio ilegal. Ou só combater o comércio ilegal e não fazer a castração dos animais em massa. Então está tudo muito ligado. Você já citou, mas eu vou perguntar novamente. Cães de aluguel. Cães de aluguel. Foi bem difícil para mim nos últimos meses presenciar cães em estados deploráveis, repleto de parasitas, carrapatos, com fome mesmo. Então uma empresa ela coloca o cão para olhar uma obra, olhar uma casa que está desabitada. Olha, eu vou falar porque eu tenho conhecimento de casa. Escritórios, fundo de lojas, porque um dia desse eu tive oportunidade de ver uma viatura recolhendo um cachorro de um escritório. E aí eu perguntei para o rapaz que estava recolhendo, ele falou, não mexe com ele que ele pode até te matar. Esse tipo de aluguel tem validade de que maneira? Então, não existe uma lei regulamentadora, a gente está trabalhando isso aqui no município, né, para poder... E é difícil de conseguir essa lei? É um pouquinho difícil, seu Walter, a gente tem que trabalhar um pouquinho, porque a atividade de aluguel de cães, o cão, na verdade, o animal, pela Constituição, ele é visto como uma coisa, ele não é visto como um ser de direito. Isso é uma luta, já está até no âmbito federal, né, que tem um projeto no Senado para que o animal, o cão e o gato, seja visto como ser de direito. Porque hoje a gente sabe que tem famílias que brigam na justiça pela guarda do cão, enfim, tem várias coisas que a gente já evoluiu. A lei que estabelece que o animal é uma coisa, ela é muito antiga, ela tem mais de 30, 40 anos. E a gente tem que mudar esse conceito. Por quê? A pessoa é dona, ela pode alugar. Só que daí qual que é o problema? Essa empresa, por exemplo, que a gente está investigando aqui em Mogi, ela tem um CNPJ de adestramento de cães. Então, ela vai, assim, teoricamente, ela tinha que adestrar os animais apenas e não alugá-los. Então não tem nem alvará da prefeitura. Ele adestra e depois coloca à disposição. Sim, não tem nem alvará no prefeitura. mercado. Né? Só que aí assim, em que condições, né? Se os animais fossem bem cuidados, mas deixar o animal definhar até a morte, que é substituível, é peça de substituição. Esse não está legal, a gente tira e coloca outro. Então é muito triste. Há quanto tempo você está nessa área? Da causa animal? Olha, desde que eu sou pequenininha, eu gosto muito de bicho. E assim, desde que eu tenho uns 15, 16 anos, eu comecei a recolher da rua, cuidar, pôr plaquinha no portão, doar para amigos. Hoje eu estou com 36 anos. A questão da castração hoje é muito difundida, né? Mas a minha primeira gata eu castrei quando eu tinha uns 15, 16 anos de idade. E desde então, todo animal que eu pegava da rua, eu já procurava castrar para doar, né? A gente já tinha essa consciência. Então, eu tenho já um trabalho longo aí na estrada. Lógico, né? Primeiro de gostar muito, né? Nem imaginava que eu fosse me envolver com ONG e ainda mais ser vereadora da causa. Mas é um amor que nos move, né? Então estou aqui fazendo o que eu posso, o meu melhor. Os veterinários de Mogi têm procurado dar uma força para esse empreendimento seu? Eu tenho um bom relacionamento com os veterinários aqui na cidade. A gente sempre está conversando.
O ano passado eu fiz um encontro de veterinários, quero fazer um outro agora esse ano, para ouvi-los também, né, das necessidades que eles têm. Tem assim, o que a gente pode melhorar em relação a leis no município. Mas é isso, só que a gente sabe das dificuldades que eles têm também, né? Hoje a crise tá ruim para todo mundo, então assim, e a gente tem veterinário desde que cobre barato, que faz um preço popular, até as clínicas mais caras. Então também é aquela competição, não ruim, mas acaba tendo... Não tem o SUS para cachorro, Não né? tem o SUS para cachorro. Tem o centro de bem-estar animal, né? Mas é um ambulatório, é coisa mais assim, simples, né? Cirurgias mais complexas, os animais ainda dependem do particular. Tá bom, muito obrigado e meus parabéns por sua tarefa. Eu que agradeço, espero que as pessoas procurem mais informações sobre maus tratos e disseminem essa ideia do bem-estar animal. Obrigada. Eu falo aqui com o Juliano, que ele veio aqui prestigiar a vereadora Fernanda nessa causa animal. Nós viemos não só prestigiar, como participar diretamente dos debates. Eu costumo dizer que uma sociedade evoluída, ela para de pensar única e exclusivamente em si mesma e para enxergar os aspectos que estão no nosso entorno e que também fazem parte da nossa vida. E, por óbvio, que a causa animal e a questão animal, seja ele voltado para o animal doméstico ou para o animal silvestre, também fazem parte da nossa vida. Então, só uma sociedade evoluída, um ser humano evoluído, é que se preocupa com as causas que estão no nosso entorno. E a vereadora Fernanda é uma pessoa evoluída, né? Eu fiquei sabendo aí pelo veterinário que o seu pai tem dado uma força nisso aí. Sim, acho que o Junge também é evoluído. Eu vim aqui para tentar evoluir também. Tá bom, então. Muito obrigado, Ju. Obrigado e parabéns ao telespectador que está tendo a oportunidade de participar de um debate desse. Obrigado. Fernanda, meus parabéns novamente pela sua iniciativa, pela tua coragem de colocar um tema como esse em debate, em foco do teu trabalho parlamentar. Eu, muito embora seja do Poder Executivo, venho aqui confraternizar com todos vocês, prestigiar e aprender com todos vocês, junto com o nosso secretário do Verde e Meio Ambiente, o Daniel, o professor Daniel. Nós somos muito fãs do trabalho que a Câmara Municipal realiza, em especial do trabalho que essa mulher, única mulher, realiza aqui na Câmara Municipal de Mogi das Cruzes. Não só por conta das políticas públicas voltadas para a mulher, mas principalmente por ter a sensibilidade necessária em trabalhar com aspectos que transcendem o que a gente chama os aspectos sociais do dia a dia. Estava falando há pouco aqui numa entrevista que para nós trabalharmos e nós sermos seres humanos completos, seres humanos evoluídos, a gente passa a deixar de enxergar só aquilo que se faz presente das nossas necessidades pessoais. E o ser humano evoluído, o ser humano como a Fernanda, ou como o Dr. Marcelo, como a doutora Ana Carolina, que logo mais vai falar aqui com a gente, ou assim como vocês que aqui se fazem presentes, conseguem enxergar um pouco além do que se apresenta como necessidade sua individual e passam a enxergar aspectos que estão no nosso entorno. E óbvio que a causa animal, seja ele o animal doméstico, seja ele o animal silvestre, seja ele os seres vivos que conosco convivem dentro desse planeta que a gente chama de Terra, são importantes assim como nós aqui presentes. Existe uma máxima dentro do direito ambiental ou dos ensinamentos da educação ambiental que todos nós somos seres interdependentes, todos nós dependemos uns dos outros. Assim como nós vivemos dentro do planeta Terra, dentro desse ambiente, dentro desse meio ambiente, nós também somos meio ambiente de vários outros seres vivos. Seres vivos que às vezes a gente não enxerga, seres vivos que às vezes fazem mal para a gente, ou seres vivos extremamente necessários para nós. Tanto é que desde pequenininho minha mãe fala que tomar Yakult é importante por causa dos lactobacilos vivos. Ou seja, nós também somos meio ambiente de outros seres. E nós precisamos nos evoluir como sociedade, como comunidade, e passar a enxergar outros aspectos que não são só aqueles das nossas necessidades individuais. E ter um debate tão produtivo com pessoas qualificadas permite que a cidade se evolua. E daí a importância do trabalho que a vereadora Fernanda faz aqui na Câmara Municipal. Mas a nossa vereadora é a amiga Fernanda Moreno, que até antes
de nós assumirmos, né, nós vínhamos conversando sobre a questão da causa animal e nós enxergamos a causa animal como um dos vertentes importantíssimos da questão do meio ambiente. E eu não falo isso da boca para fora só porque eu estou aqui presente, aqui num evento de causa animal. A vereadora ela sabe disso. Ontem até à noite nós conversávamos que, recentemente eu dei uma entrevista até, Juliano, que perguntavam para mim o que ainda faltava na Secretaria do Verde e Meio Ambiente nesse tempo que a gente podia desenvolver. E uma das coisas que o prefeito Marcos Mello sempre pede para a gente enxergar é enxergar de forma holística, de forma mais ampla possível e trabalhar por todos. E eu falei nessa entrevista, falei, olha, eu acho que duas pautas que ainda estão faltando nós vermos mesmo de forma mais aprofundada é a questão da pauta da fauna urbana e fauna silvestre. São as duas pautas que eu acho que ainda falta como educação ambiental aqui na cidade. A gente tem uma atuação na área da saúde, mas ainda falta essa pauta da gente definir, da gente dialogar como uma política pública contínua na nossa cidade. E a gente não está se furtando a dialogar. E esse é o momento que a gente tem para dialogar. Quando eu estive na Secretaria do Meio Ambiente do Estado, nós promovemos lá um grande encontro sobre causa animal, até na época foi a dona Nina Jacob, e eu falei a seguinte frase: o ser humano precisa parar de se sentir o centro do meio ambiente para se sentir parte. Porque quando ele se sente o centro, ele acaba achando que tudo orbita ao seu entorno, quando na realidade não é assim. A gente tem que conviver, a gente tem que ter compaixão, a gente tem que olhar para o outro, e o animal nos permite isso, né? Quando a gente fala em maltrato animal, a gente vai vendo que a própria sociedade está se decompondo quando a sociedade permite maus tratos aos animais. No dia 28 nós vamos inaugurar, é um gesto simples, mas 2 placas, uma no Parque Centenário, outra no Parque Leon Pfeffer, com a indicação dos animais silvestres ali para cuidados, que foi um pedido da vereadora Fernanda. É simples ainda, mas eu acho que é um passo que a gente está dando nesse sentido, né? Desse diálogo, de abrir o diálogo, e a cidade de Mogi das Cruzes é uma cidade de diálogo. Então, parabéns pelo trabalho, estamos aqui para aprender, tá? Para ouvir e dialogar com todos. Muito obrigado. Pequenos gestos mudam vidas. O Fundo Social de Mogi das Cruzes está lançando a campanha do Agasalho 2018. É mais uma oportunidade de transformar vidas a partir de um pequeno gesto. Una-se a essa corrente solidária. Até o dia 27 de julho, leve roupas, cobertores e casacos em bom estado aos postos de arrecadação da campanha. Você já fez a diferença na vida de alguém hoje? Faça sua parte. Participe da campanha do Agasalho 2018. Arrumando a Casa tem móveis e estofados que irão valorizar ainda mais o seu projeto de decoração da sua casa e do seu apartamento. A sua fabricação própria é sinônimo de qualidade, com soluções práticas e um orçamento que tornará seu sonho uma realidade. Traga sua planta para um de nossos projetistas. Faça-nos uma visita sem compromisso e conheça tudo o que o Arrumando a Casa tem para lhe oferecer.
você tem pressa de fazer acontecer, agora é a sua vez. E para entrar mais rápido no mercado de trabalho ou melhorar o seu salário, estude na Escola Técnica Mogiana. E aí, você está esperando? É hora de escolher uma profissão na ETM. Você tem um compromisso marcado com a melhoria da educação, dos transportes, da saúde, enfim, da qualidade de vida em Mogi das Cruzes. Venha assistir às sessões da Câmara Municipal. Além de acompanhar as votações dos projetos que definem os rumos da cidade, você vai ficar por dentro de assuntos de interesse da sua comunidade. Às terças e quartas-feiras, a partir das 15 horas, faça valer sua cidadania. A Câmara aguarda sua presença já na próxima sessão. Passe por aqui. Eu falo aqui com o Dr. Silvio Alckmin. Você não é candidato a presidente da República? Nem de longe, nem de longe, moço. Pois é, o Dr. Silvio, como o animal é visto pela lei? O animal, infelizmente, ele é visto pela lei como se fosse um objeto. Ele não tem a necessidade, o amparo legal que se espera que tenha para que ele possa ser um ente de direitos. É pesado isso aí, como se fosse um objeto. A gente vê pessoas que gastam fortuna aí em pet shopping. Eu sou uma delas, eu gasto fortunas não só em pet shopping, em cuidados, enfim, ajudando até os animais, mas infelizmente é assim que a lei o trata, é assim que a lei cuida desses animais e algumas pessoas ainda os exploram para ganhar dinheiro. Em quais casos uma pessoa pode ou deve procurar um advogado? Sim, sempre que ela verificar e constatar que existe os maus tratos, é necessário que ela vá primeiro procurar os órgãos necessários, seja lá buscar através da OAB, seja lá buscar através da delegacia, a DICMA, que é de crimes ambientais, e caso isso esteja interferindo diretamente ou indiretamente na esfera privada dela, ela pode buscar um advogado também. Ou se ela for vítima, por exemplo, de um animal solto na rua, tomar uma mordida, alguma coisa assim. As leis existentes no Brasil, quanto aos animais, são válidas? Sim, elas têm eficácia, 9605 principalmente. Dá para aplicá-las? São aplicáveis, mas as penas são muito brandas e até mesmo as penas pecuniárias, que são as multas, também são muito aquém do que se espera. Eu acredito que deveria existir um agravamento das penas. Deveriam ser impostas penalidades mais severas, multas mais pesadas, com a finalidade de evitar o que nós temos hoje. Animais abandonados, maus tratos, utilização de forma indiscriminada dos animais. A hora que eu perceber que um animal está sendo maltratado, o que eu devo fazer? Imediatamente deve informar aos órgãos, ao ente policial, e deve promover essa notificação. O grande problema é que algumas vezes isso acontece dentro do seio do lar do indivíduo e é muito difícil você comprovar. É que nem mulher que é espancada pelo marido. Exatamente. Só que acontece o seguinte, por exemplo, em condomínios edilícios, em condomínios e outros locais, há quem entenda ainda que o síndico, se ele for informado e não tomar nenhuma atitude, ele tem uma corresponsabilidade. Ele pode ser punido. Eventualmente, eu particularmente entendo que a responsabilidade poderia recair sobre ele, eventualmente. Mesmo porque isso pode atingir uma coletividade. Um animal maltratado que sai ou foge, ele pode eventualmente morder alguém, causar algum problema para as pessoas. Bom, como que você vê o desempenho da Fernanda preocupada com essa área? Particularmente, eu acredito que ela tenha agido de uma forma extremamente propositiva, contundente, buscando resoluções para os problemas, tem enfrentado diversos ataques de diversas naturezas, inclusive de pessoas que exploram animais, que têm um interesse econômico. Mas eu acredito que ela tem feito um excelente trabalho. Os veterinários de Mogi, como que o senhor analisa o comportamento deles em relação a causas dos animais, principalmente porque os animais não têm SUS, né? Exatamente, falta isso. Grande parte dos colegas de profissão advogados que atuam na causa também, tem essa mesma sensação, acredito, que nós já tivemos esse contato. Parte desses veterinários, eles ajudam animais que são atropelados, animais que não têm condições, mas sempre há necessidade, como se trata de algo particular, de alguém que vá lá e banque, alguém que pague. Ele fala, olha, a minha mão médica, veterinária, eu não vou cobrar. Entretanto, faça o seguinte, compra só o medicamento e eles ajudam muito, são extremamente solícitos. Eu particularmente nunca peguei um veterinário que se negasse a ajudar.
Como é que você vê essa dedicação da Fernanda? Plena, ela vive em função da causa animal. É plena, essa acho que é a palavra. Tá bom, então. Quer fazer mais alguma colocação? Agradeço imensamente, parabenizo pelo evento que está sendo realizado, que é muito importante para a causa. Muito obrigado pela sua atenção. Obrigado. Eu falo aqui com a doutora Ana Carolina Arantes. Ela é da Comissão de Proteção e Defesa dos Animais da OAB de Mogi. Como que você resolveu se incluir na participação de proteção? Na verdade, eu já venho há muitos anos, não digo atuando, mas eu cresci no interior, então eu sempre tive muito contato com a natureza, com os animais, e eu recebi o convite do Dr. Marcelo, que é o presidente da nossa subseção, para fazer parte da comissão. E desde então estou aí ativa, cada vez mais conquistando novos membros para a comissão e trabalhando em conjunto, né, com todos os órgãos e auxiliando na parte jurídica, tanto os munícipes quanto os protetores e ONGs. Como surgiu essa comissão? Houve uma reunião antecipada? Como é que foi? Essa comissão, ela surgiu, na verdade, na seccional em São Paulo. Nós temos dentro da OAB a Comissão de Meio Ambiente, e o meio ambiente ele engloba tanto a parte de flora quanto a parte de fauna, tem a questão do agronegócio, né? Tudo que tem a ver com o meio ambiente. E eles perceberam que a parte do direito animal é algo mais específico, então precisaria criar uma comissão interna dentro da Comissão de Meio Ambiente. E a seccional de São Paulo criou e trouxe isso para as outras subseções, inclusive para Mogi. Como que um cidadão pode entrar nessa comissão, fazer parte? A comissão, os membros em si, são todos advogados, tá? Então, na verdade... quer dizer que se não for advogado não pode fazer parte? Pode fazer parte, mas vai fazer parte apenas como um colaborador, né? Então, nós damos prioridade para os advogados, porque a nossa questão é mais orientação jurídica, mas nós temos sim outros integrantes da comissão, como engenheiro ambiental, médico veterinário, tem o pessoal também que é protetor, que quer fazer parte, a gente sempre inclui, e aí a gente faz uns debates, mas sempre voltados para a parte jurídica. Então todos que quiserem fazer parte da comissão podem procurar a OAB, mas vão ter que trabalhar. Todos os trabalhos são, vamos dizer, são todos divididos, não existe um que trabalha mais que o outro. Então se alguém quiser entrar na comissão, vai ser bem-vindo. Entretanto, se quiser entrar na comissão apenas por estar na comissão, é melhor não entrar, vamos dizer assim, porque essa pessoa ela vai ter que trabalhar, ela vai ter que dar apoio não só para a parte da OAB, não só para os advogados, como ela vai ter que dar apoio para as ONGs, vai ter que dar apoio para os protetores, vai ter que dar apoio para a população em geral, para todos os munícipes. Mesmo porque a nossa comissão ela não atua somente em Mogi, nós atuamos em Salesópolis, Guararema e Biritiba, que é onde a subseção tem a competência. Esse apoio, esse atendimento que vocês dão é gratuito? Sim, toda a comissão, nós todos como advogados somos voluntários dentro da comissão e esse apoio é gratuito sim, então as pessoas que quiserem tirar dúvidas, elas podem procurar a OAB, podem marcar um horário com um de nós, né, um dos membros, nós vamos estar indo até lá no dia e horário marcado para tirar as dúvidas necessárias e temos também uma página dentro da rede social do Facebook, que é a página de Comissão de Proteção e Defesa Animal da OAB e também um e-mail que é proteção e defesa animal mogi@gmail.com, que também é destinado a recebimento de denúncias para a gente poder passar a orientação jurídica, mas deixando claro que a comissão não faz resgate. Mais alguma coisa que você queira falar? Aproveita que esse é o momento, hein? O meu programa tem uma audição bárbara. Que ótimo! Bom, eu gostaria de convidá-lo sim, a todos que tenham interesse em participar, que entrem em contato com a OAB e após isso a gente marca um horário para bater um papo. Tá bom, muito obrigado. De nada, obrigado a você. Foi um prazer. Prazer é meu. Então, eu quero deixar bem claro que maus tratos é crime, não se trata de algo parecido ou diferente de crime. A lei, ela prevê que é um crime, é um delito, e isso cabe sim o registro de uma ocorrência. Se vocês tiverem alguma oportunidade ou falta, de repente, do registro de ocorrência, levem a lei para o delegado, levem a lei para o escrivão, eles vão ter que registrar essa ocorrência baseada em crime e abrir sim um inquérito policial.
Isso não acontecendo, vocês podem ir até a corregedoria, fazer uma denúncia daquele funcionário público, que são todos funcionários públicos, por prevaricação, por omissão do seu ofício, inclusive pode levar essas denúncias para o Ministério Público, então todos eles são aptos a recebimento de denúncia. A OAB, ela também recebe algumas denúncias e nós fazemos notificações sobre essas denúncias, então quando a pessoa nos comprova que por meio de provas, né, de autoria, de materialidade, vídeos ou fotos, que realmente aquele endereço está tendo maus tratos, nós notificamos a pessoa para que ela mude o comportamento. Porque, como eu mencionei, se for cultural, ela vai observar e vai se atentar que o que ela está fazendo está infringindo não só a lei, mas está causando um mal-estar para aquele animal. Então, isso é muito importante, a gente dá início sempre com uma conversa, ao invés de buscar os órgãos públicos que nem sempre estão preparados para isso. Para que haja efetividade da ação, eu vou dar exemplos práticos para vocês, para que vocês entendam, tá? O caso, por exemplo, que tomou grande repercussão, que foi o caso que aconteceu em Jujapeba, daqueles cães, se tivesse seguido pelo trâmite normal, sabe o que teria acontecido? Eu falo isso aqui abertamente, o cão teria morrido. Que até aquilo acontecer não teria agido daquela maneira, tá? Então, para quem acompanhou de perto lá, particularmente eu intervi juntamente, liguei na zoonose, liguei no celular do pessoal responsável, certo, Fernanda? Falei, por favor, estamos precisando de alguém aqui. Fomos até o policial, ligamos para o tenente de Lima, precisamos de um apoio. Televisão, por favor, vem aqui. É assim que a coisa funciona. Não é através de um procedimento extremamente moroso. A coisa tem que ser um pouco mais eficaz. A notícia crimes que minha colega falava, ela funciona da seguinte maneira. Eu, como advogado, eu tenho a legitimidade e o direito de peticionar em seu nome. O delegado tem a possibilidade de instaurar ou não, e não é um inquérito, é um termo circunstanciado, porque a pena é menor que 2 anos, acreditem. Se a pena é menor do que 2 anos, não é um inquérito, é um termo circunstanciado. Só que tem um grande problema, e eu acredito que esse problema é válido porque eu já vi isso acontecer algumas vezes. Você vai até a delegacia, senta na frente do escrivão de polícia, o escrivão olha para a sua cara e fala o seguinte, você está falando comigo, muito bem, aquele humor dele, depois de 2 horas esperando para ser atendido. Só que, se o que você está falando não for verdade, você vai responder por um crime. Você fala, sério? Mas eu estou vindo aqui notificar um crime. Ele vai falar, sim, você vai responder por um crime. E o crime que você vai responder não é o crime do 139, 138, injúria, calúnia e difamação. É um pouquinho pior, é o artigo 339. Como assim? A pena é de 2 a 8 e não tem cestinha básica. Então esse é o problema para quem milita, não só na área ambiental, mas em outras áreas, de você ir até a delegacia às vezes, e não é errado o que ele está falando, porque você dá causa à instauração de um inquérito, um termo circunstanciado, ou um procedimento, e lá na frente fica provado que é inverídico. Quem responde pelo crime foi aquele que deu causa. Quem é advogado sabe do que eu estou falando. Realmente é de abrir os olhos, como algumas pessoas estão fazendo aqui. É espantoso. Como você evita isso? Através do procedimento, através da OAB, notificando a prefeitura, a ouvidoria, notificando a vereadora. Entretanto, existem outros meios. Eu, particularmente, eu brinco, até brincava há pouco. A minha área de especialização acadêmica não é o direito ambiental. Por formação, eu sou especializado em direito tributário e sou especializado em direito eleitoral, agora estou terminando. É um pouquinho diferente, mas o que você está fazendo aí? Bem, eu entendo de crime. De crime eu entendo bastante. Então, o que acontece? Quando você entende de uma determinada área, você usa isso aí a seu favor. Você não precisa pagar mais caro para realizar a viagem dos seus sonhos. A Mogi Travel Turismo pensa em todos os detalhes para você. Conforto, assistência 24 horas, sem pagar mais nada por isso. Conheça a nossa nova sede, Mogi Travel.
Motel Cancún, suítes decoradas com TV de LCD, ar-condicionado, frigobar e opção de hidromassagem. Se você tem pressa de fazer acontecer, agora é a sua vez. E para entrar mais rápido no mercado de trabalho ou melhorar o seu salário, estude na Escola Técnica Mogiana. E aí, você está esperando? É hora de escolher uma profissão na ETM. Desde 1983 no mercado automotivo, com sede em Poá, a Transil oferece diversos serviços e produtos aos veículos leves, pesados e na área industrial. A Transil oferece ao seu veículo troca de óleo, balanceamento, freio, pneu, mecânica e a grande novidade, alinhamento 3D. Transil, há mais de 30 anos cuidando do seu carro. Falo aqui com o veterinário Marcelo de Oliveira Lima, que veio participar desse evento que acontece aqui na Câmara Municipal. Eu já conversei com duas pessoas, inclusive com a vereadora Fernanda, e ela está reclamando, né, que tem uma série de dificuldades para ampararem os cães e que tem empresa aí que está tirando proveito de canil clandestino para alocar animais e tal. O que você acha disso, você que é um veterinário atuante? Então, Walter, prazer falar mais uma vez com você, você que em outras oportunidades já esteve aqui na Câmara Municipal. Eu estou vindo aqui hoje representar a classe de médicos veterinários e representar também o deputado federal Jundiabe. E o que você acha dessa reunião aqui organizada pela Fernanda? Então, a gente vive um momento bastante especial com a eleição da Fernanda. Ela vem trabalhando aqui na Câmara Municipal, a gente vem acompanhando o trabalho dela. Hoje ela é um importante porta-voz da causa animal. Com relação ao tema dos maus tratos, eu sou um ativo médico veterinário que luta para que os andamentos das propostas da Fernanda com relação aos maus tratos leve a obrigatoriedade do médico veterinário fazer essa notificação compulsória junto a algum órgão público. E tem que cuidar, né? Alguém vai ter que cuidar disso. Exatamente. Tá? Então eu acho importante a gente tratar disso, da notificação compulsória dos maus tratos. Como é feito hoje com criança e adolescente, a gente faria também de algum modo mais específico, para cães e gatos e outros animais, para a gente ter a possibilidade de ter uma performance pública melhor sobre o tema. Como é que vai o Junge? O Junge vai bem, o Junge chega de Brasília hoje, está chegando de Brasília hoje. Hoje ele faz parte de algumas comissões importantes na Câmara, inclusive de segurança e de educação, e membro efetivo da Comissão de Agricultura e Pecuária da Câmara Federal. Tá bom, você quer acrescentar mais alguma coisa? Não, eu só gostaria de me manifestar sempre essa alegria de estar falando com você. Você sempre está aqui prestigiando a causa animal. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigado e parabéns pelo seu também. Muito obrigado. Eu falo aqui com o Marcelo, assessor do secretário do Meio Ambiente, Suzano. Você veio aqui representando o prefeito, o seu secretário e a cidade de Suzano. Isso. O assunto é um assunto bem novo aqui na região do Alto Tietê, né? E muito discutido, né? Então eu vim representar o nosso secretário para a gente ver o que Suzano está Mogi saber o que Suzano está fazendo com relação ao bem-estar, e a gente vê o que Mogi está fazendo para que a gente possa levar ideias novas para a nossa cidade.
Como é que você analisa essa atitude da vereadora Fernanda? Olha, é uma atitude muito positiva e se faz muito importante que a comunidade saiba o que é maus tratos, de que maneira com que ela vai fazer uma denúncia. Tá? Na nossa cidade... Para quem denunciar, né? Sim, para quem denunciar, né? Na nossa cidade, a questão de maus tratos está ligada à Secretaria do Meio Ambiente. Nós fizemos uma estatística aí nos últimos 5 meses, tá? 65% das denúncias na cidade não procedem. Não diga. Sim, são implicância de vizinho, que implica que o cachorro fala alto, late alto, que o galo canta demais. Então tem algumas particularidades que a gente tem que falar, olha, o latir é pertinente ao cachorro, né? Faz parte da vida dele. Faz parte do dia a dia. Porque tem aquele ditado que diz, né? Você ouviu o galo cantar, mas não sabe aonde. Exatamente. Então tudo que tange debate, eu acho que a gente tem que ouvir todo mundo, a gente tem que ouvir as ONGs, a gente tem que tentar criar uma política pública do bem-estar animal com todos os envolvidos. Não dá para a gente separar comunidade de legislativo e de executivo. Nós temos que falar a mesma linguagem e montar algo, porque o objetivo é o bem-estar animal. A gente quer ver os bichos bem, né? E se a gente começar a fazer algo hoje, nós vamos colher amanhã. Não existe nenhuma política imediatista. Se a gente começar a castração hoje, nós estamos tirando quantos cachorros amanhã da rua, né? Então tudo isso é algo para ser discutido. Tá bom, muito obrigado. Foi bom falar com você. Tá bom, também foi muito bom estar participando aqui. Obrigado. Eu falo aqui com a Laura, médica veterinária, há 16 anos. Claro que ela não veio aqui atrás de pacientes ou clientes. Ela veio aqui para prestigiar esse evento, não é isso, Laura? Exatamente. Eu também sou uma ativista aí, né, pelo bem-estar dos animais, né, há 16 anos, igual o senhor falou. Estamos aqui para ver se a gente consegue aí dar mais dignidade, né, para esses pacientes nossos. E como que você se sente quando chega um cão lá que foi espancado, atropelado? Indignada, essa é a palavra exata. Bem indignada. Hoje em dia já melhorou muito, né? Graças a Deus os pets estão cada vez mais de dentro de casa, mas infelizmente ainda tem aquelas pessoas que tratam como objeto mesmo o animal, né? Isso pra gente é muito ruim. Mas em compensação você tem alguns momentos de alegria que chegam aqueles todo xodozinho, né? Sim, sim, graças a Deus. Por isso eu acho que a gente aguenta essa batalha, né? Como a Fernanda, nossa, a gente aguenta muito isso daí. Tá bom, então, muito obrigado pela sua atenção. Obrigada. Eu falo aqui com o Daniel, secretário municipal do Verde e Meio Ambiente. Gostei do que você colocou ali, você fala muito bem. Obrigado. Não, a gente fala que não apenas a experiência, mas é aquela prática nossa do dia a dia, né? Mas o que você achou dessa ideia da Fernanda de fazer essa reunião de proteção aos animais? Eu acho importantíssimo. O prefeito Marcos Mello sempre nos fala que a gente deve ouvir mais para errar menos. E quanto mais a gente ouve a população, e principalmente os representantes da população, que são os vereadores, menos a gente erra. E o que nós temos que fazer? Ouvir, aprender, que é isso que nós queremos, para desenvolver políticas públicas para a fauna urbana e na semana que vem, né, para a fauna silvestre aqui em Mogi das Cruzes. Eu fiz uma pergunta, aquela pergunta que eu formulei lá sobre a zoonose, porque eu ando por aí, todo mundo critica a zoonose de Mogi, sabe que é muito longe, que eles não atendem bem e tal, mas isso não acontece na sua secretaria. Não, olha, eu faço parte da prefeitura, né, e assim, o Centro de Zoonose, ele procura ter um bom atendimento, assim como todo serviço público. Eu sei, eu entendo isso aí. Mas é que às vezes também não dá para estender a mão para todo mundo, e todos os casos também, né? Sim, a demanda é muito grande, né? A demanda por saúde, seja saúde humana ou saúde animal, é muito grande, não só na nossa cidade, como no país como um todo. Então, muitas vezes você não consegue dar o atendimento que a pessoa espera, então gera a insatisfação e tudo mais. Mas há uma boa vontade por parte da Secretaria de Saúde, do Centro de Zoonose, no atendimento das pessoas e dos animais.
mesmo que tivesse um SUS para os animais, não daria, né? Olha, tal é a demanda que a gente tem, é muito ampla, né? Nem que se tivesse, não daria. Daniel, olha, muito obrigado, foi um prazer te conhecer. Não sei como, eu acho que você é o único secretário que eu não conhecia ainda, mas muito prazer, meu nome é Walter e obrigado por você me atender. Obrigado, Walter, eu que agradeço e estamos à disposição aqui no que precisar da gente, tá? Obrigado. Obrigado. A gente precisa notificar, de alguma maneira, os maus tratos dentro do consultório, dentro da clínica veterinária. E aí a gente precisa criar um dado estatístico para isso, momentaneamente. Então, eu venho aqui pedir o empenho do seu mandato, dos seus parceiros que aí estão, da OAB e do advogado Silvio Alckmin, para a gente tentar criar uma referência aqui em Mogi das Cruzes, no estado de São Paulo, no Brasil, que é formando a notificação compulsória. A notificação compulsória de maus tratos de animais, domésticos ou não. Isso, pode ser feito dentro do consultório, dentro da clínica veterinária. Porque, não sei se isso caberia no projeto de lei, né? Para poder realmente os veterinários auxiliarem nisso, eles receberem o animal que muitas vezes é maltratado pelo dono, né? E ele precisa denunciar, ele precisa trazer também essa estatística e essa denúncia também, né, para o município e para os órgãos responsáveis. Inclusive não só também de maus tratos, que é o tema de hoje, mas também notificar as doenças que muitas vezes assim, o animal morre de leptospirose de uma determinada região e acaba não sendo comunicado pelo município, e aí a gente acaba não conseguindo também tratar. A gente teve até um caso de suspeita de febre amarela, no começo que tudo estourou. Um macaquinho foi atendido numa clínica, como eles não tinham procedimento para silvestre, eles pegaram, leva nas zoonoses. Poxa, se realmente os veterinários e as clínicas estivessem preparadas, né, poderia pelo menos dar uma instrução um pouco mais ampla para o munícipe que levou o bichinho lá, né. Isso bem naquele alvoroço todo da doença da febre amarela. É que vocês falaram sobre uma multa, Sim. Né? E esse dinheiro vai para onde? Qual a destinação desse valor? Você aplica isso aí, teoricamente deveria ir para um fundo que seria para resgatar animais, aquela coisa toda. Entretanto, como tem essa multa de 2 bilhões, não trabalho no Ministério Público, não tenho predileção em trabalhar, tampouco quero. Mas é o seguinte, meios eficazes para você ter uma constrição patrimonial, leia-se, pegar o patrimônio do indivíduo, é possível isso acontecer. Se você não pagar um tributo, por exemplo, um imposto de renda, ele vai te executar, vai pegar, vai piorar a sua casa, vai te dar uma dor de cabeça, certo? Por menor que seja o valor que o indivíduo esteja devendo, se tiver um carro, se tiver uma casa, se ele não puder contratar com um ente público, isso vai criar um embaraço na vida dele, e ele não quer. Então, a destinação, realmente, eu acredito que deva ser, como deveria, né? Para a recuperação de matas, ciliares, para recuperação para os animais, vítimas de maus tratos, para a construção de um CETA que tanto se busca. Então, isso é possível. Tá? Eu acredito particularmente que isso é possível e deva ser realizado. Então, é uma excelente pergunta a sua. Só mais uma coisa. Acho que foi a Fernanda que falou. Esse dia eu estava indo para a cidade, no médico. E você sabe que para conseguir consulta é demorado. Então, quando a gente consegue, a gente tem que ir correndo, porque senão a saúde está uma porcaria, não tem assunto. Mas eu estava indo e tinha um cachorro caído aqui no córrego dos Canudos, na água lá, ninguém conseguia tirar. Então, mesmo para o médico, fui correndo para o ponto, eu fui já ligando o bombeiro para alguém para retirar. Né? Eu não podia ficar, porque eu não podia perder a consulta, porque sabe lá Deus quando eu preciso outro, né? Aí eu liguei, aí falaram assim, mas você está vendo o cachorro? Eu falei, olha, eu estava, só que estou indo para o médico, não posso, né? Esperar. Aí eles falaram que não ia poder mandar o resgate, porque eu não estaria lá para... Falei, gente, então tá, então a hora que ele morrer, a hora que eu voltar do médico, ele estiver morto, né? Aí eu dei um aviso, né? Desculpa. Mas eu achei um absurdo. Porque a pessoa tem que estar lá, sendo que teria outras pessoas, era só ir lá e comprovar que o bichinho estava sofrendo. POP. Procedimento operacional padrão. Essa é a resposta para você. Eu questiono algumas vezes. Eles têm um procedimento, você não é telemarketing?
Olá, boa tarde. Como é o seu nome? Qual é o número do seu cartão? Você fala, tudo bem, mas eu queria... Não, qual é o seu número? Eles seguem esse procedimento. Se pular uma vírgula fora, acabou. Tinha que ter alguém lá, então infelizmente é o procedimento. Então, eu gostaria de saber qual que é o respaldo que o médico veterinário tem quando a gente está do outro lado, né? E a gente tem maus tratos por pessoas leigas, né? Ou seja, eu estou com um caso na clínica onde um leigo é atuante como médico veterinário, né? E faz vacina V10 em gato. Ele eutanasia gatos com sinomose em gato, para ele tem, na faculdade dele tem. Como que nós, tem um canal do Conselho Regional de Medicina Veterinária que não, né, sobre exercício legal da profissão? Isso acontece em toda a profissão. Assim como eu, não falando que eu sou melhor ou pior que ninguém, só que é o seguinte, você tem que enfiar a cara a tapa. E a partir do momento que você faz isso, você tem um problema. Ou às vezes 2, 3, 4 conselhos ou interesses maiores. O artigo 47, ele estabelece uma pena de 3 meses, multa, deixa eu só pegar aqui para não falar besteira, isso aí. Estava vendo quanto que é? 500 mil réis. 500, não são reais, 500 mil réis. Lei de contravenções penais. Essa é a pena para quem exerce uma atividade de forma inadequada, errada, tá? O que acontece? O que eu sempre falo para as pessoas, você não vai fazer o indivíduo se ferrar para parar de fazer isso dessa maneira. Notifica o conselho por escrito, não é para ligar, gente. Quem é veterinário liga, não adianta você ligar. Como eu falava sempre para a Fernanda e falo para todo mundo, protocoliza, protocolo, direito de petição, protocolo. Tá aqui, você protocoliza, solicitando informações. Além de você protocolizar, você faz outra coisa. Você pega e faz o seguinte, pega para a pessoa que foi vítima dele e fala com ela, olha, pega um advogado, ou então você indica ela, ou fala para ela procurar um advogado, alguém que o seja, compareça à delegacia e fala que ela foi vítima de uma pessoa, enganou ela, enfim, provavelmente o delegado vai tipificar como estelionato, que a pena é um pouquinho maior, não ajuda muito, mas é um pouquinho maior, é melhor do que os 500 reais lá atrás, tá? Então o caminho é esse. Você faz uma notificação por escrito para o Conselho Regional. O Conselho Regional vai ter que apurar. Se o Conselho Regional não apurar, você vai para o Conselho Federal. Se o Conselho Federal não apurar, aí você tem um problema, mas eu acho que ele vai apurar. Você faça também para essa pessoa ir até a delegacia e notificar. Então, esse é o caminho. Inclusive, protetores aí, se você encontrar um indivíduo que se apresenta como médico veterinário e vê que não é, você também tem esse direito, tá? Se você for vítima dele. E a gente que não é profissão protetor, mas o que usa o nome da causa animal também. Tem gente que se diz protetor para invadir a casa da pessoa, pegar animal. Já usaram o nome da ONG que eu faço parte várias vezes. Já usaram o meu nome várias vezes. E isso é muito complicado, né? Por isso que as pessoas elas têm que realmente ir atrás das informações antes de tomar qualquer atitude, né? Bem, amigos, chegamos aí ao final de mais uma apresentação da nossa sala de visitas, aqui diretamente da Câmara Municipal, onde a vereadora Fernanda projetou uma comissão de proteção e defesa animal. E olha, vocês viram aí as pessoas que vieram participar, pessoas importantes, pessoas de boa fala, e orientaram bem as perguntas efetuadas pela plateia. Agora, antes de encerrar, eu quero dizer para vocês o seguinte, que o estúdio de yoga da minha filha na rua Luiz da Silva Pires está em pleno funcionamento. Lá tem pilates, massagem, acupuntura e yoga. Quero mandar um abraço também para o Nelson Podólogo, um excelente profissional nessa área aí. Você põe os pés lá para ele, parece que você sai pisando em viludo. Volto a dizer, o Edson do Viva continua cada dia mais profissional. Ele realmente sabe o que faz, vale a pena você ir lá almoçar, comer uma pizza. O almoço é terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. E ali no pátio, no Mogilar, tem lá a Majore. Olha, ela é um encanto, sabe, a Patrícia. Hoje eu não estou usando porque não está frio. Mas a hora que esfriar, vocês vão ver usar os cachecol que eu ganhei lá. Claro que ela não vai dar para você um cachecol.
mas para mim ela deu, porque eu falo com o coração da loja dela. Bem, quero agradecer a Ana, o Perrin, que fazem parte do grupo com quem a gente trabalha. Depois de tudo isso, só me resta dizer a vocês que tudo que eu fiz na vida, eu fiz do meu jeito. E estou fazendo aqui agora na SWTV. Era isso aí, senhores.